Livro Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade, do professor Laércio B. Fonseca. Introdução. O que me motivou a escrever este livro foi a necessidade de levar aos meus alunos e ao grande público um pouco da minha experiência de vida junto às práticas e filosofias orientais. Percebi durante toda a minha vida que o centro mais doentio do ser humano está localizado em sua mente e em sua maneira de construir o seu caminho pela vida. O antagonismo e a repressão à naturalidade de suas manifestações sexuais levaram o ser humano a um estágio de autodestruição gigantesca, a ponto de ameaçar a sobrevivência da espécie humana sobre a Terra. Em minhas pesquisas e buscas pessoais, através de minha sensitividade e com a ajuda de meus mentores espirituais, pude aprender muitos conceitos novos para facilitar nossas vidas na Terra e para compreendermos nossa jornada kármica pelo orbe planetário. Este livro foi escrito com o intuito de mostrar às pessoas uma forma totalmente diferente de se buscar a felicidade e a realização, através da análise clara do atual estado interno do ser humano. Passamos a compreender melhor as causas fundamentais de nossas angústias e tristezas. A busca pela felicidade e realização pessoal engendrada pelo homem de nossa atual sociedade está intrinsecamente ligada apenas à realização material, através de suas empresas, de seus empregos e profissões. Toda a energia do ser humano está canalizada nesta direção, nada restando para o seu espírito ou a sua alma, que jaz amortecida no interior desse ser androidizado e escravizado pelo mundo materialista do consumismo. Frustrados em todas as suas buscas, o ser humano passa a buscar no sexo oposto a base fundamental de sua felicidade e de sua realização como ser. É no outro que ele procura amparo e aconchego para suas emoções reprimidas e seu emocional perturbado. Mas as relações afetivas e sentimentais do ser humano não conseguem lhe trazer paz e felicidade. Muito ao contrário, parecem um poço de sofrimento e frustrações sem tamanho. Neste livro, pretendo mostrar uma forma pouco conhecida de resolvermos todas as questões, através do caminho do Tantra Yoga. Apresentarei uma nova maneira para o ocidental de se relacionar afetivamente com o sexo oposto. Existe uma solução para os relacionamentos darem certo e os parceiros e casais serem mais harmônicos e mais felizes em seus encontros afetivos e sexuais. Estaremos abordando o sexo e a sexualidade humana com extrema naturalidade, sem barreiras ou preconceitos de nenhuma espécie, conduzindo o ser humano para um estágio total de plenitude sexual e afetiva. A maioria dos livros sobre Tantra contém textos complexos e cheios de rituais que fazem com que o ocidental não compreenda e não esteja interessado em compreender mais a fundo o caminho do Tantra. Muitos se deparam com as linhas tântricas de direita, onde encontram uma escola altamente rígida e altamente voltada a uma disciplina militar e religiosa, desencorajando-os a ir mais a fundo em sua busca. Pretendo mostrar nesse livro uma forma totalmente nova, como já disse, e adaptada ao povo do Ocidente, para praticarmos o tantrismo e seguirmos o caminho do Tantra Yoga. É possível construir um caminho espiritual e não religioso, um caminho suave e tranquilo, sem exageros nem extremismos. Minha proposta é compreendermos e aplicarmos o caminho do meio budista para nossas práticas e vivências espirituais.
Procurem meditar em cada parte desse livro, pois ele trará muitas ideias e preceitos novos que talvez entrem em conflito com os velhos conceitos religiosos e arquétipos que vocês podem estar carregando em suas mentes. Estejam com a mente aberta para absorver essas ideias novas e preceitos tântricos, para compreender e transformar sua forma de se relacionar afetivamente com o outro. Estejam livres e abertos para as novas ideias e meditem sobre elas. Procurem aos poucos colocá-las em prática em suas vidas. Tenho a certeza de que em breve tudo estará cada vez melhor. Em suas jornadas serão mais brandas neste mundo. A felicidade é algo que pode ser conquistado aqui na Terra com muito pouco, dizem sempre nossos mentores espirituais, bastando para isso que mudemos nossa forma de ver o mundo e os valores da vida. Aquele que centra sua existência em valores espirituais necessita de muito pouco materialmente para ser feliz nesta vida e nesse mundo. Nunca se esqueça de que o centro está em você. A felicidade está em você. O Deus está em você. Não é preciso nada de fora para que você encontre tudo isso. Tudo está em você. Necessitamos apenas encontrar a nós mesmos para compreender essas coisas. Namastê. Professor Laércio B. Fonseca. Limeira, julho de 2004. O nascimento. Quando uma alma nasce em nosso mundo, passa por uma série de transformações inerentes às leis vigentes para esta experiência planetária. A lei do karma nos impõe regras severas para que possamos viver uma experiência profunda para a nossa consciência. Vamos analisar através desse livro esse aspecto da experiência humana e como ela afeta profundamente nosso comportamento, nosso estado de felicidade e nossa realização como seres cósmicos que somos. O primeiro fator importante a ser levado em consideração reside no fato de nos esquecermos totalmente de nossa natureza espiritual. Entramos em um corpo material, um invólucro de carne e osso, uma roupa biológica, uma verdadeira prisão para a alma e para o espírito. Dessa forma, não nos lembramos de quem somos, de onde viemos e o que realmente devemos fazer nesse mundo. Não sabemos qual o verdadeiro motivo de estar aqui. Tudo se passa como se estivéssemos no início de nossa existência, parecendo que somos um ser nascido do nada e que só teremos essa existência para ser felizes e realizar tudo o que desejamos e sonhamos. No entanto, nossa alma já existe, é real, apenas está enclausurada e aprisionada na matéria. O primeiro sentimento que esta alma ou esta consciência irá experimentar será o sentimento de solidão. Um ser aprisionado dentro de um corpo que, não podendo interagir com o resto do universo, passa a se sentir amarrado, preso e profundamente angustiado e solitário. A alma se sente só. A solidão será um sentimento marcante para esse espírito aprisionado na matéria. Desde a infância, essa alma experimentará um profundo sentimento de abandono e solidão, pois na realidade está fora do seu ambiente natural, que era a liberdade do plano espiritual. Tal sentimento de solidão será a base de formação da personalidade dos indivíduos nesse planeta. Esse sentimento de solidão fará com que o ser, desde a mais tenra infância, seja interiormente triste, angustiado e tenha muitos medos. Ele se vê em um ambiente hostil e se sente desamparado, por isso se apegará muito a seus pais na infância. Sentimentos como estes farão parte da personalidade desse ser e irão gerar todo o seu comportamento durante a vida. Inconscientemente, essa alma tentará sair da solidão, procurará de alguma forma não estar só, tentará reprimir esse sentimento tão perturbador. Toda vez que ele ficar só e em silêncio, seus sentimentos mais internos brotarão, e o sentimento de solidão virá à tona, deixando-o angustiado em
entristecido. Surgirão, portanto, grandes perguntas. Como acabar com essa solidão? Como essa alma encarnada poderá verdadeiramente resolver essa questão? Certamente ela não saberá como, pois está sozinha e sem ninguém para ajudá-la. Seus pais também vivem os mesmos problemas fundamentais que ela, pois não resolveram essa questão. Seus pais são pessoas doentes, angustiadas, frustradas em todos os sentidos da personalidade e da alma. Imaginem essa alma nascendo em uma família cuja maior preocupação está apenas voltada a questões materiais. Ela não terá nenhum ensinamento de ordem superior e será envolvida num ambiente de problemas e neuroses de todos os tipos. Como então resolverá essas questões? Como sairá da solidão? Como não ser só? De alguma forma, esse ser procurará se apegar em algo que, acredita, poderá lhe tirar uma solidão interna, algo que o fará feliz e lhe trará paz e realização plena em sua vida. Essa pessoa não sabe que é uma alma encarnada, mas quase ninguém neste mundo sabe. Todos nós vivemos como se fôssemos apenas corpos materiais num mundo de matéria. Poucos creem na vida após a morte e vivem segundo esse preceito. A imensa maioria trabalha e procura se realizar apenas focalizando os objetivos materiais dessa existência. Resumindo este primeiro aspecto, temos: fundamentalmente, a solidão da alma é o centro de nossos problemas e será com base nos problemas causados pela solidão que iremos compreender o comportamento dos seres humanos ao longo de sua vida na Terra. O segundo ponto extremamente importante de nossa análise será: nossa alma recebe um invólucro carnal, uma unidade biológica que tem 2 sexos apenas, macho e fêmea. Esta unidade biológica, nosso corpo físico, pertence a um sistema ecológico derivado de uma espécie animal e fortemente impulsionado pela energia do sexo, pela energia da reprodução da espécie. Esta é uma de nossas heranças genéticas, que carregamos em nossos genes primitivos. E por ela, somos submetidos a uma força extremamente poderosa que nos impele instintivamente para a reprodução. Nesse ponto, somos forçados a reproduzir como os animais, dirigidos por uma energia que atua de modo inconsciente. Essa força, que chamaremos de Kundalini, é uma das mais poderosas em nosso ser, e será sobre ela que, mais adiante, iremos nos concentrar para compreender sua natureza. Veremos que essa força, essa energia, é incontrolável e moverá nosso ser e toda a humanidade em uma só direção, a do sexo. Essa força oculta em cada um dominará a mente e os desejos do ser desde o momento em que ele nasce e durante sua mais tenra infância. Na puberdade, essa força irá necessariamente conduzi-lo para o sexo, para encontrar uma parceira ou parceiro para a reprodução da espécie. Tal força será responsável pelo despertar da paixão e da competição que forçarão o ser humano a interagir com o sexo oposto. Essa energia o leva a crer que, ao encontrar sua parceira ideal, sua realização afetiva e sexual suplantará seu estado primário de solidão, acreditando que o sexo oposto irá realmente tirá-lo da solidão. Esse ser se apaixonará e irá procurar o abrigo da solidão de sua alma enclausurada, no corpo, no aconchego do sexo oposto. Ele realmente acreditará que o sexo oposto irá resolver todos os seus problemas e que será feliz para sempre. Toda a sua solidão e angústia vividas até então serão dissipadas e ele realmente será feliz. Resumindo este segundo item, temos: o sexo moverá nosso ser e nossa alma em direção ao sexo oposto. Somos conduzidos por uma força altamente poderosa em direção ao sexo oposto. Não conseguimos escapar a essa força que é interna e independente do controle da nossa mente.
Repressão sexual. Agora passaremos a analisar a repressão sexual e como ela afeta profundamente a alma e o espírito humanos em nosso planeta. A repressão sexual e ao prazer transforma os humanos em seres doentios e neuróticos, que passam a viver profundamente infelizes e deprimidos. A repressão é mais um dos fatores em nossa extensa lista que vem contribuir para a formação do ser humano. Veremos que o ser humano adulto é o fruto de um estado interior bastante doentio e desequilibrado, e espelha isso em seu mundo exterior. Só podemos compreender os desequilíbrios e a grande desarmonia no mundo após compreendermos o que se passa verdadeiramente no interior dos seres humanos, como estão formados seu ego e sua personalidade. Veremos que o ser humano é desequilibrado, doente e com conflitos intermináveis em sua psique. O primeiro passo é diagnosticar os problemas e traçar um mapa total de como está o ser humano internamente. Conhecendo a fundo esses problemas, poderemos encontrar as verdadeiras soluções para tirá-lo desse estado doentio e elevá-lo a um estado superior, onde poderá encontrar paz e sua realização como alma. Uma criança, quando nasce em nosso meio, será aos poucos contaminada pela sociedade. Podemos imaginar que uma criança nasce totalmente pura e com a mente vazia. Ela não se lembra das encarnações anteriores, embora traga no inconsciente a energia de suas personalidades pretéritas. Apenas para efeito de estudo, iremos ignorar esse fator. Iremos estudar a formação da personalidade dessa criança, analisando apenas as influências sofridas nesta vida. Assim ficará mais clara e objetiva a compreensão de tudo aquilo que desejamos expor nesse livro. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, dizia que uma criança nasce totalmente pura, porém, rapidamente, passa a ser contaminada pelas influências da sociedade e do meio em que vive. Ele dizia que os pais são os primeiros a contaminar essa criança, transferindo a ela as doenças das próprias almas. Tentarão construir seus filhos à sua imagem e semelhança, transferindo-lhes um ideal de educação e moral. A criança, com sua mente pura e bela, passa a ser programada pelos pais. Podemos aqui fazer uma comparação com um androide. Um androide é um robô extremamente perfeito em sua estrutura, que poderá ser programado pelo seu construtor para executar as tarefas que ele assim o desejar. Vamos fazer essa comparação neste capítulo. Vamos comparar a programação cultural recebida por um ser ao longo de sua vida na sociedade à de um androide construído em um laboratório e programado por seus construtores. Sigmund Freud descobriu que ao nascer, uma criança já manifesta em si o desejo e o prazer sexual. Desde o seu nascimento, os seres vivos são movidos por essa energia sexual muito poderosa. Essa energia está intimamente associada ao prazer. Isso significa que essa força e energia se moverão inconscientemente e nos conduzirão em busca do prazer. Freud percebeu que já ao nascer, a criança possui o libido sexual em sua boca, ou seja, o prazer sexual está na fase oral, como ele teorizou. Isso explica o grande impulso que os seres vivos têm ao se alimentar, entre eles os mamíferos, que buscam o alimento desde o momento em que nascem. O ato de procurar os seios da mãe e se alimentar está associado a uma busca pelo prazer sexual. A criança sente muito prazer ao se alimentar e em estar mamando. Portanto, nesta fase, a zona erógena da criança é a sua boca. Notem como o universo flui realmente para o prazer. Um ser nasce e só sobrevive porque busca o prazer. A natureza projetou em nossos gênios o instinto de busca do prazer. A energia do prazer será a força que nos conduzirá em todos os momentos da nossa vida.
Nessa fase inicial da criança, em que inconscientemente ela necessita se alimentar, a natureza associou a alimentação ao prazer dentro de uma escala totalmente sexual. Alimentar-se aqui trará à criança o mesmo nível de prazer que em um orgasmo na fase adulta. Notem que essa alma solitária e enclausurada dentro desse corpo se apegará ao prazer como uma espécie de fuga da solidão. O prazer será a base fundamental de sua sobrevivência, pois nesse estágio ela irá se alimentar movida pelo prazer sexual, que está localizado em sua boca, é a fase oral. Isso também explica porque a criança sente muito prazer em chupar chupetas. Elas proporcionam prazer sexual. Estar chupando uma chupeta é uma forma de masturbação para a criança. Freud diagnosticou tudo isso em sua tese sobre a libido infantil e também compreendeu que qualquer repressão dessa libido e dessa busca ao prazer na fase infantil provocará sérios traumas na personalidade da criança. Esses traumas serão transportados para a personalidade do indivíduo, afetando sua vida na fase adulta e gerando novos distúrbios nessa personalidade. A questão fundamental é a seguinte: se a criança sofrer qualquer repressão quando estiver mamando, quando estiver buscando prazer, entrará em seu estado de conflito. O conflito surge entre seu desejo natural mais íntimo e uma proibição por parte dos pais. Se os pais batem na criança para que ela pare de mamar ou de chupar chupeta, ela irá encarar esse fato como uma proibição ao prazer. Quando você diz a uma criança que está chupando chupeta que fazer isso é errado e feio e que já está muito grande para tal ato, ela entrará em conflito muito sério internamente. Você estará dizendo para ela que o prazer não é mais permitido, que o prazer é algo feio e que não deverá mais sentir esse prazer. Essa criança crescerá acreditando que o prazer é proibido e que não poderá senti-lo. Assim sendo, terá que viver fora do prazer. Inconscientemente, essa criança viverá em depressão, angustiada e em estado de tristeza. Sentirá novamente muita solidão e não saberá como resolver o problema. O conflito sério é estabelecido em seu interior. A sua vontade e necessidade de sentir e buscar o prazer versus a proibição imposta pelos pais, que programaram sua mente com o cenário da proibição. Assim, o ser natural busca o prazer e a mente o proíbe. Uma grande guerra interior se inicia. Desde a mais tenra infância, nossos pais começam a nos afastar do prazer e do sexo. Nossas roupas não são, na verdade, apenas para nos proteger do frio e das intempéries, mas para nos reprimir e dizer que é moralmente errado expor nosso corpo ao outro. Desde nosso surgimento, nossas zonas erógenas são escondidas e reprimidas. Não podemos expor essas áreas do prazer. Elas são moralmente proibidas e não podemos expressá-las em nossa sociedade. Andar nus é uma forma de crime qualificado como atentado ao pudor. Notem que expor nossas áreas de prazer é encarado como um atentado terrorista. Nossas roupas são como uma couraça a bloquear nossas áreas de prazer, dizendo ao nosso inconsciente que não podemos expressar nosso prazer abertamente. O prazer sempre estará associado a algo proibido, imoral, que não deve ser praticado. Todos nós em nossa sociedade crescemos com esses traumas e ainda achamos que somos civilizados, enquanto uma tribo indígena, onde todos vivem nus e liberados sexualmente, é vista como selvagem. Crescemos desenvolvendo rejeição ao nosso próprio corpo. Nós nos escondemos atrás de nossas roupas e, dessa forma, não conseguimos nos expressar livremente. Temos vergonha de nossos corpos e principalmente de expor à vista dos outros nossas zonas erógenas. Assim, nossas roupas passam a ser a segunda forma de repressão ao prazer e ao sexo. Esta é mais uma das heranças adquiridas de nossos pais que nos contaminam desde cedo com as próprias doenças e traumas,
pois eles também sofrem essas repressões na infância e tornam-se adultos e acreditam que estão educando os filhos da melhor forma possível. Ninguém pode enxergar essa doença porque todos estão doentes e vivendo os mesmos traumas. Essa doença torna-se algo comum e passa a fazer parte da natureza do homem chamado normal. Não existe na sociedade nenhum ser realmente sem repressão e livre desses traumas, para que se possa comparar e ver como tudo está errado. E é óbvio que se surgir alguém altamente liberado, certamente será taxado de louco e de imoral perante todos. A criança na fase da puberdade. Agora iremos analisar o que acontece com o jovem quando entra na puberdade, ou seja, quando seus impulsos sexuais e seus hormônios começam a despertar fortemente o desejo pelo sexo oposto. Freud nos mostra que nesse momento a libido sexual localiza-se na área genital de nosso ser. Essa fase é conhecida como fase genital. Segundo Freud, são 3 as fases experimentadas por um ser. A primeira é a oral. A segunda seria a fase anal, que não vamos discutir agora nesse contexto. Mais adiante tocaremos nesse assunto de uma outra maneira. Na terceira fase, o prazer se desloca para a área genital, que é definida pelos psicólogos como fase genital. A maioria dos indivíduos permanecerá pelo resto de sua vida nessa fase. Adiante, mostrarei que a energia sexual deveria continuar se deslocando ao longo dos chakras, mas devido às condições repressivas, o homem estagna nessa fase e não evolui para as outras, nas quais a energia sexual da Kundalini deveria subir para chakras superiores. Vamos analisar agora 2 jovens de sexos opostos entrando na puberdade e como será seu comportamento diante do sexo e como também será o comportamento de seus pais e da sociedade nesse momento de sua vida. Notem que, mais uma vez, nosso ser é natural e fortemente impulsionado a buscar o prazer. Mais uma vez, uma energia extremamente poderosa nos força a ir em busca do prazer sexual. Nossos cientistas acreditam que essa força seja despertada por hormônios e que eles são a causa desse desejo impetuoso, mas não estão totalmente corretos, pois a verdade é que essa energia, a que chamamos de Kundalini, e que sempre esteve presente no ser desde a mais tenra infância, manifeste-se agora na área genital. É essa energia que excita as glândulas endócrinas a produzir os hormônios sexuais masculinos e femininos. Nessa fase, o prazer sexual está conectado com a área de reprodução. Notem que é uma jornada brilhante da natureza para a preservação da espécie. Ela coloca o fator reprodução associado ao mais alto nível de prazer que um ser pode experimentar em sua vida. Dessa maneira, a vida está ligada ao prazer. É como se Deus criasse a vida a partir do prazer. Nessa fase, um grande desejo de procurar o sexo oposto é despertado nos jovens, pois a natureza os impele ao prazer. Não devemos nos esquecer, porém, de que nossos pais nos proibiram desde cedo o prazer, e não será agora que irão nos liberar. Nossa sociedade criou uma barreira proibitiva ao sexo, condicionando-o a existir apenas dentro de uma instituição chamada casamento. Só depois do casamento o sexo será liberado. É óbvio que atualmente esse conceito vem sofrendo alterações, e muitos jovens praticam o sexo antes do casamento. Porém, vamos analisar como isso ocorre de verdade, no interior de cada um. Como a mente participa dessa experiência sexual. Nossos pais nos dizem que o sexo é imoral, não pode ser praticado diante dos outros, devemos nos esconder para fazer sexo. Ele nos é proibido antes do casamento ainda na maioria das famílias. Toda vez que um jovem vai praticar sexo, ele o faz escondido de seus pais.
Ele esconde esse ato, pois sabe que será fortemente reprimido. Nessa fase, a maioria dos jovens não conta com a ajuda dos pais, que pouco ou nada sabem sobre o sexo. Sexo é um grande tabu e ninguém conversa a esse respeito. Os jovens, por sua vez, também não sabem nada sobre ele e vão para a sua primeira relação como se estivessem cometendo o maior de todos os crimes sociais. Procuram fazer escondido de todos e ninguém poderá saber. Escondem-se como bichos assustados e sentem que estão fazendo algo errado perante a sociedade. Assim, esses jovens vão para o ato sexual assustados e reprimidos. Eles não se liberam totalmente, não estão livres para viver intensamente o prazer. Estão assustados e ninguém poderá saber desse seu ato. Ele fica imaginando: o que meus pais pensariam se soubessem ou se me vissem aqui? Imaginem a cena de pais pegando suas filhas ou filhos fazendo sexo. Qual seria a reação? Os jovens temem a reação dos pais, não se liberam mesmo estando sozinhos com seus parceiros ou parceiras. Eles querem acabar logo com esse ato pecaminoso, pois para o seu inconsciente estão cometendo um crime. Estão violando a diretriz básica de que não podem buscar o prazer, e é um ato proibido. Eles vão para o ato sexual, mas vão reprimidos, envoltos no medo. Dessa maneira, o amor não pode fluir, as energias não podem fluir, o verdadeiro orgasmo nunca é atingido. Eles terminarão o ato sexual e ainda continuarão insatisfeitos, como se nada tivesse ocorrido. Ainda continuarão desejando mais e mais. Não se satisfazem. Para os jovens de 14, 15, 16 anos, quando a potência da energia sexual já inicia sua fase mais intensa, é muito difícil conquistar uma realização sexual e afetiva. Devemos compreender que esse é apenas mais um fator em nossa análise geral do ser humano. Iremos apresentar muitos outros fatores que, associados, contribuirão para formar a personalidade do ser humano. Só assim poderemos compreendê-lo e a nossa civilização como um todo. A programação do Android. Um dos fatores mais importantes na formação da personalidade de um ser humano é a programação adquirida em seu meio cultural. Se uma criança nasce numa sociedade cristã, será programada como um cristão. Se nasce numa sociedade muçulmana, será programada com crenças e costumes dessa cultura. Cada ser humano neste mundo será programado de acordo com o universo cultural que o cerca. Vamos analisar agora a programação religiosa que um ser humano recebe como uma vontade de Deus. Somos forçados a acreditar que as religiões contêm as verdades divinas inquestionáveis. Se contrariarmos essas verdades, estaremos fadados à ira divina e seremos castigados e condenados a viver eternamente em sofrimento no inferno. As religiões nos dominam através do terror. A maioria delas nos prende pelo medo. Elas programam em nossas mentes que a vontade de Deus é que sigamos certos mandamentos e certos costumes. E a maioria das religiões coloca o sexo como algo sujo, pecaminoso, antidivino. A maioria condena o prazer e reforça que o sofrimento e a penitência são instrumentos para agradar a Deus. Notem que a maior parte dos sacerdotes que dirigem essas religiões condena o sexo. Não pratica o sexo. Esses sacerdotes tornam-se celibatários e fogem do prazer sexual. Para eles, esse prazer não condiz com o caminho espiritual. No caso da religião católica, os sacerdotes e as freiras devem fazer votos totais de celibato. O sexo lhe é mostrado como algo que os atrapalhará na comunhão com o divino. Somente com uma vida de resignação e sofrimento, solidão e clausura pode-se agradar a Deus e servi-lo. Essas verdades religiosas são transmitidas aos seus seguidores e desde a mais tenra idade as crianças passam a receber essa programação religiosa em suas mentes.
Nas religiões judaico-cristãs, seus seguidores são levados a crer que desde que nascem são pecadores. Todos nascem com o chamado pecado original. Todos são condicionados a acreditar que necessitam do perdão de Deus para poder ser feliz nos céus. Para um cristão, a felicidade só poderá ser alcançada nos céus, no reino de Deus, jamais aqui na terra. A vida aqui na terra deverá ser uma vida de sofrimento, de resignação e temente a Deus. A maioria das religiões criou uma figura repressiva e monstruosa para dominar seu rebanho, a figura do demônio. Ele é antagônico ao divino e responsável por toda espécie de sofrimento imposto ao ser humano. Assim, toda forma de prazer estará associada à luxúria e à figura do demônio. Dessa forma, o sexo acaba sendo a figura central dessas religiões, associado ao demônio, portanto, algo imoral e antidivino. Portanto, Deus não quer que você pratique o sexo. Se quiser realmente servir a Deus, você deverá abster-se do sexo, ser totalmente celibatário. O sexo é coisa do demônio. Deus não gosta de sexo. Essas religiões permitem o sexo para a reprodução, jamais como simples ato de prazer. Não podemos praticar o sexo pelo prazer. Isso é pecado e errado. Por isso, elas só autorizam as práticas sexuais após o casamento e para a constituição da família. Sexo fora do casamento é um ato pecaminoso e antidivino. Com essa programação em mente, nosso jovem terá mais uma barreira para transpor. Em seu interior brota uma vontade imensa de buscar o prazer e o sexo. Porém, o seu sacerdote lhes diz que fazer sexo é estar de braços dados com o demônio e estar condenado ao fogo do inferno. Novamente surge mais um conflito interior. Não se esqueça de que os pais também foram programados dessa forma. Eles irão reforçar as verdades e as doutrinas de seus sacerdotes, que serão a base da educação familiar. Com essa programação religiosa em sua mente, esse jovem, quando vai praticar o sexo, terá um grande inimigo para enfrentar. Terá Deus contra ele, e ter Deus contra o sexo é, sem dúvida, uma das maiores barreiras a transpor. Vamos imaginar que esse jovem, mesmo assim, resolva praticar o sexo com uma parceira, rompendo as repressões de seus pais. Eles irão procurar um lugar escondido, sem que ninguém saiba nem os veja. Quando estão a sós e escondidos para praticar o sexo, eles percebem que, na verdade, não estão sós. Deus está vendo tudo. Deus tudo vê e tudo sabe. Esses jovens terão que fazer o sexo com Deus os espiando. Dessa maneira irão para o ato sexual com muito medo e com enorme sentimento de culpa. Eles se sentem culpados por estar fazendo aquilo. Seu inconsciente os condena. Seus instintos primitivos os impulsionam para o sexo. Porém, suas mentes programadas dizem não, isso é pecado, é proibido. Esse ato será reprimido. Será realizado com muito medo e com um gigantesco sentimento de culpa. Eles estão presos e, sendo assim, nada fluirá. As energias estarão bloqueadas e o prazer jamais será atingido e muito menos vivido em sua total intensidade. Quando o casal está com medo, eles procuram acabar logo. Não estão à vontade e precisam acabar logo. Precisam sair logo dessa situação de medo e culpa. Então, tudo é muito rápido. O ato é muito rápido porque os dois estão incomodados por suas mentes. Sentem-se culpados. É exatamente como um ladrão quando vai praticar um assalto. Ele tem que ser muito rápido e acabar logo para fugir. Assim são casais no sexo. Precisam fugir dessa situação tremendamente incômoda para suas mentes, pois estão fazendo algo proibido por Deus. E de Deus ninguém escapa, logo eles já se sentem condenados. Sentem-se ladrões. Os sacerdotes dizem que eles têm que confessar esse ato no confessionário. Caso contrário, Deus não os perdoará. Deus é seu maior inimigo no prazer e no sexo.
Dessa forma, os seres humanos estão prisioneiros e condenados por Deus. Não realizarão o prazer em sua totalidade. Estão presos, amarrados, encouraçados, duros, rígidos, com medo, sentindo-se culpados e pecadores. Como o prazer poderá brotar neles? Não se esqueçam de que as religiões dominam quase toda a humanidade. Uma pequena parte da humanidade possui um nível intelectual capaz de suplantar esse arquétipo das religiões e viver liberta delas. Para o ser humano comum e de pouca cultura, é muito difícil enfrentar Deus e vencê-lo. Sem dúvida, ele será subjugado pelos sacerdotes e fortemente aprisionado e reprimido por esse Deus fabricado pelas religiões. O outro. Continuando nossa análise, vamos mostrar mais um fator que contribui para a não realização do ser. Vamos mostrar mais um fator de repressão que todos carregam dentro de si. Existe uma figura repressiva muito forte no ato sexual que vem a ser o outro. Não se esqueçam de que o sexo neste estágio é praticado a dois. Assim, o seu parceiro é o outro. Agora você não está só. Em seu inconsciente, você ficará criando muitas barreiras por causa desse outro. Vejamos algumas delas. Você pensará o seguinte: o que o outro vai pensar de mim? Será que vai gostar do meu corpo? Será que ele me acha bonita e sexualmente atraente? Eu me sinto gordinha, com uma barriguinha. O que será que ele vai pensar quando eu tirar minha roupa? Será que ele vai me achar uma mulher boa de cama? O que será que eu devo fazer para agradá-lo e ele realmente gostar de mim? Será que ele vai achar que eu sou uma vagabunda? Ou uma puta, fazendo isso com ele? Será que se eu fizer tudo o que tenho vontade, ele vai me achar promíscua ou uma qualquer? Será que ele ou ela está realmente tendo um orgasmo ou está fingindo só para me agradar? Com esses pensamentos, o que é muito comum nos seres humanos, todos vão para o sexo e levam consigo um grande inimigo para a relação, o outro. Quando estamos com o outro, não nos soltamos totalmente. Nós nos sentimos presos e reprimidos por esses pensamentos. Estamos sob seu julgamento. Estamos indo para o sexo com uma espécie de inimigo, com alguém que não sei o que irá pensar de mim. Como vai me julgar? Mais uma vez, a energia não flui. O orgasmo não pode ser atingido em sua plenitude. Você está com medo do outro. Agora, você precisa sair rapidamente dessa situação incômoda e acabar logo com o sexo. Após o ato, todos continuam na incógnita. Será que ele realmente gostou de mim? Ele diz que sim, mas será verdade mesmo? Quando você voltar para a próxima relação sexual, trará todas as perguntas e todos esses medos. Na maioria das vezes, você passará grande parte do tempo tentando agradar o outro e se esquecendo de si. Você fica no outro e muito distante de você mesmo e acaba perdendo seu prazer. Em muitos casos, a mulher não consegue atingir o orgasmo na relação sexual. Fica frustrada, angustiada por isso. Estava no outro e não nela. Estava pensando agradar o outro e não a si mesma. Enquanto agir assim, não poderá despertar o prazer em si mesma. Desta maneira, o outro é seu grande inimigo e mais uma figura repressora no sexo e no prazer. Com mais esse fator repressivo na mente, a parede construída em torno de seu ser fica cada vez mais alta. O muro e barreira estão cada vez mais intransponíveis. Notem quantos fatores existem para impedir o ser humano de se realizar no amor e no sexo.